Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Chas Freeman, diplomata aposentado, embaixador e ex-secretário assistente de defesa. Obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. Prazer estar com você, mesmo que eu esteja me passando pelo Papai Noel com uma camisa vermelha. É uma boa cor. Bem, na geoeconomia, costuma-se apontar que é previsível que o declínio de uma potência hegemônica possa desestruturar um sistema econômico internacional aberto e até desencadear guerras, porque uma hegemonia confiante tem interesse em manter a confiança em um sistema de comércio aberto e pacífico enquanto domina. Em contraste, uma hegemonia em declínio provavelmente transformará sua antiga posição dominante em arma para impedir a ascensão de rivais, e pode até recorrer à força militar para manter sua posição enfraquecida. Uma das áreas em que isso pode ser observado é na liberdade de navegação, aqueles corredores marítimos abertos por onde os navios podem navegar para o comércio. Eles têm sido fundamentais para o sistema aberto de comércio e paz por décadas, mas esse sistema agora parece estar se fechando. Temos conflitos no Caribe, ameaças contra o Canal do Panamá e um bloqueio à Venezuela. Vemos ataques a embarcações civis no Mar Negro e esforços para transformar, ao que parece, o Mar Negro em um lago da OTAN. Também estamos vendo problemas no Ártico e no leste asiático. Então, mais uma vez, não faltam exemplos aqui. Como você está interpretando a situação? Bem, deixe-me começar endossando seu comentário sobre a perda de poder dos hegemons. Temos uma coincidência interessante. Por um lado, vemos os Estados Unidos recuando sob pressão da Rússia, sobrecarregados com compromissos no exterior e afirmando direitos de poder coercitivo que nunca haviam reivindicado antes. Voltarei a isso no contexto do direito do mar. Mas, por outro lado, também há um colapso interno. Hannah Arendt observou que, quando um grupo poderoso perde seu poder e privilégio, ele se volta para um homem forte, que então afirma que a perda de poder, seja de quem for o eleitorado, foi produto de um inimigo e identifica um inimigo, neste caso, interno. Essa é a tese de Carl Schmitt aplicada aos Estados Unidos. Então, ontem, ou melhor, na noite passada, tivemos o que foi chamado de discurso bah humbug de Donald Trump, uma mensagem de Natal em que ele fez todo tipo de afirmações extravagantes e sem fundamento, prometendo que tudo ficaria maravilhoso em alguns dias ou semanas. Eram as mesmas promessas vazias que ele já havia feito antes, e ele estava em negação da realidade, tanto internamente quanto externamente. Assim, temos essa coincidência de retração doméstica e internacional, pelo líder dos Estados Unidos e pelos Estados Unidos como líder. No caso da lei do mar e da liberdade de navegação, isso tem sido problemático há bastante tempo. A expressão liberdade de navegação tem sido usada de forma incorreta nas chamadas operações de liberdade de navegação realizadas pela Marinha dos Estados Unidos, às vezes com a participação das marinhas britânica e de outros países europeus, contra nações que reivindicam direitos de controle sobre mares adjacentes, considerados indevidos ou excessivos. No Mar do Sul da China, por exemplo, a questão é apresentada como sendo de liberdade de navegação, quando, na verdade, o maior interesse nessa liberdade pertence à própria China, que de alguma forma é acusada de violá-la. Cerca de 2/3 do tráfego marítimo no Mar do Sul da China, aproximadamente 1/3 de todo o comércio marítimo mundial, é na realidade chinês. Esse tráfego está indo para ou vindo da China, seja em embarcações chinesas ou estrangeiras. It may be in Chinese volumes, it may be in foreign volumes, but there's no country with a greater stake in freedom of navigation. Mas não há país com interesse maior na liberdade de navegação no Mar do Sul da China do que a própria China. Portanto, o que está em questão ali é, na verdade, um assunto técnico. Existem reivindicações antigas, ou em alguns casos mais recentes, entre os vários estados litorâneos do Mar do Sul da China.
Ou seja, a China tem reivindicações antigas, reafirmadas em termos das tradições jurídicas ocidentais na década de 1930 e novamente em 1948, por meio de um levantamento chinês sob o governo do Kuomintang em Nanjing, que traçou, creio que era uma linha de 11 pontos, delimitando reivindicações sobre rochas, recifes e outras formações no Mar do Sul da China em nome da China. Mais tarde, essa linha deve ser restaurada das 9 traços que era um grupo de ilhas ao de Tonkin. Mas a questão é que as reivindicações chinesas sobre os castelos de areia que eles construíram em cima de rochas na região estão delimitadas por linhas de base retas, em vez de linhas de base que sigam o contorno contínuo da costa. Portanto, consideramos isso inadequado, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Ironicamente, é claro, a China é signatária e ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Os Estados Unidos, embora tenham desempenhado um papel importante na elaboração do tratado, não o ratificaram e ainda assim dependem dele para várias questões. Um dos exemplos mais absurdos, no caso do Mar do Sul da China, foi a tentativa de usar as disposições do painel de arbitragem da Convenção para declarar as reivindicações chinesas de soberania inválidas. Mas a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar exclui explicitamente a resolução de questões de soberania. Portanto, isso é uma farsa jurídica completa, destinada a colocar a China na defensiva. Não adotamos a mesma posição em relação às 3 dezenas ou mais de ilhas ou rochedos que o Vietnã também guarneceu e fortificou. A reivindicação das Filipinas data de 1975, creio eu, e a da Malásia é um pouco posterior. De qualquer forma, é uma confusão. Assim, o direito do mar começa com os Estados Unidos, afirmando que seguem o direito do mar, mas sem fazer parte da Convenção. E o direito do mar tem outras disposições, assim como as leis de guerra, que estão sendo violadas agora no Caribe e no Pacífico Oriental. Afundar um barco é um ato de guerra, seja ele transportando civis ou militares, em vez de interceptá-lo e inspecioná-lo em busca de contrabando, o que é permitido, e prender qualquer pessoa culpada de transportar contrabando, como drogas. Você não pode simplesmente matá-los. Não há devido processo legal. E mesmo assim, temos feito isso. Não apenas estamos cometendo esses assassinatos em barcos, como também matamos pelo menos 2 sobreviventes. No primeiro caso de um ataque a um barco, 2 pessoas sobreviveram por cerca de 45 minutos. Elas obviamente não representavam ameaça alguma a ninguém, estavam lutando por suas vidas, agarradas a destroços, e ainda assim foram atacadas novamente e assassinadas, aparentemente sob a direção do secretário de defesa, que se autodenomina secretário da guerra. Ele afirma que não viu isso. Ele não afirma que não ordenou, e isso é significativo porque o torna um criminoso de guerra. E é isso. Depois, os Estados Unidos também se envolveram em outros atos semelhantes. Todos esses são atos de pirataria, além de atos de guerra. Outros atos de pirataria incluem a apreensão de um petroleiro supostamente destinado a Cuba, sob a alegação infundada de que havia sido sancionado unilateralmente pelos Estados Unidos por supostamente, e de forma bastante incrível, transportar petróleo para o Hezbollah, que da última vez que verifiquei, não administra nenhum posto de gasolina no Líbano, e a Guarda Revolucionária Iraniana. Acho que a lei do mar entrou completamente em colapso e não é respeitada em lugar nenhum. Você mencionou várias outras infrações, mas não mencionou o Mar Vermelho, onde os Houthis realizaram um bloqueio terrestre bem-sucedido contra Israel. Eles tinham o direito legal de fazer isso sob a Convenção do Genocídio. Estavam aplicando-a. A Convenção exige que os signatários, dos quais eles fazem parte, impeçam o genocídio e tomem medidas militares, se necessário. Para fazê-lo,
E os Estados Unidos gastaram $1 bilhão tentando o Hormuz Blockade e fracassaram. Então isso faz parte, lamento dizer, de um colapso muito mais amplo do direito internacional. A falta de respeito pela Carta das Nações Unidas, pelas normas do pós-Segunda Guerra Mundial, pelas leis e convenções que foram criadas para refletir essas normas. Os resultados dos julgamentos de Nuremberg são violados diariamente pelos israelenses. E temos, você sabe, outros exemplos. A Ucrânia, por exemplo. A Rússia pode muito bem, em termos de seus próprios interesses nacionais e de segurança, ter um bom argumento para a necessidade de fazer o que fez na Ucrânia, invadir a Ucrânia, mas isso é ilegal, segundo o direito internacional. O fato de que os interesses nacionais russos sejam atendidos, assim como os interesses nacionais americanos são supostamente atendidos ao tentar estrangular a Venezuela, não torna essa ação legal. Então eu diria, Glenn, desculpe pela extensão de tudo isso, mas veja, esta é uma questão incrivelmente complexa e suas implicações são muito amplas. Estamos entrando em um mundo em que o Estado de Direito, a ordem baseada em regras, fundada no consenso dos participantes internacionais, está desaparecendo, se é que já não desapareceu. E estamos voltando aos séculos XVIII ou XVII, em termos de pirataria em alto mar, ações realizadas sem qualquer justificativa legal, sem reciprocidade de regras, sem aplicação de regulamentos, sem normas que regulem as ações de Estados soberanos, ou nesse caso de atores não estatais. Como você compara os papéis dos Estados Unidos, da Rússia e da China na definição do controle marítimo? Quais são suas estratégias nessas regiões? Porque dá a impressão, é claro, de que para os chineses, como você mencionou antes, o Mar do Sul da China é obviamente uma prioridade. Imagino que eles queiram atravessar essa região, as duas cadeias de ilhas controladas pelos Estados Unidos. Os russos obviamente são muito sensíveis em relação à OTAN no Mar Negro, no Mar Báltico e no Ártico. Não apenas quanto à presença da aliança, mas também ao seu crescimento e à sua demanda, nem tão disfarçada assim, por dominância. Mas quais são as prioridades dos Estados Unidos aqui? Porque os Estados Unidos também estão em uma posição difícil. Precisam se reajustar. Em certo nível, querem conter os adversários, mas também precisam estabelecer prioridades, já que o poder é limitado. Então, como você vê as prioridades e os interesses concorrentes? Bem, acho que no caso dos Estados Unidos, como você indicou ou sugeriu, nós tivemos essencialmente durante a Guerra Fria e o período pós-Segunda Guerra Mundial, o controle efetivo dos mares do mundo. É claro que os russos e outros apareciam de vez em quando, mas basicamente os mares eram dominados pelos Estados Unidos, que substituíram a Marinha Britânica nesse papel. Portanto, estamos tentando manter esse controle, o que já não é mais possível. Ironicamente, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, com uma ou duas exceções significativas, confirmou as regras que os Estados Unidos haviam tentado impor. As exceções foram que tivemos de aceitar um limite de mar territorial de 12 milhas, em vez de 3 milhas. Isso foi algo com que o presidente Reagan concordou quando soube que havia submarinos soviéticos logo além do limite de 3 milhas, capaz de atingir alvos nos Estados Unidos com apenas alguns minutos de tempo de voo a partir de mísseis lançados de navios. E assim ele optou por 12 milhas, o que foi defendido por outros. Tradicionalmente, o mar territorial era definido pelo alcance dos canhões, e os canhões se tornaram mais precisos a distâncias maiores. Então esse foi um ponto. O outro eram as zonas econômicas exclusivas, isto é, zonas onde o leito marinho e os recursos acima dele deveriam ser explorados pelo Estado litorâneo, que tinha direitos exclusivos sobre eles. Os Estados Unidos, na verdade, foram pioneiros nesse conceito em uma disputa com o Canadá sobre os riquíssimos pesqueiros ao largo de Newfoundland e Nova Escócia.
Mas nós nos opusemos a isso quando o Peru e outros países da América do Sul reivindicaram um limite de 200 milhas, e finalmente concordamos com isso. Assim, os Estados Unidos estão em uma posição de tentar perpetuar direitos modificados, como eu indiquei, que tivemos na era de nossa hegemonia global. Os chineses e os russos estão em uma posição difícil. Vou deixar os russos de lado por um momento, embora eu saiba que eles são uma preocupação particular para a Noruega no Ártico. Mas os chineses tradicionalmente não foram uma potência marítima. Sempre foram uma grande potência pesqueira em seus mares próximos, mas não em mares distantes. Agora estão ativos globalmente, a maior frota pesqueira do mundo, comandada por pessoas interessadas em conseguir peixe e não muito preocupadas com a legalidade do que fazem. Portanto, um grupo bastante duro, caso você nunca tenha se deparado com eles. Mas afinal, pescadores não costumam ser almas gentis, mesmo na Noruega, imagino. Então acho que no caso dos chineses, há vários interesses estratégicos. Isso reflete o fato de que a invasão da China pelo Ocidente, começando com os portugueses e espanhóis, depois os holandeses, os britânicos e mais tarde outros, incluindo os americanos quando nos tornamos independentes, veio do sul, através do Mar do Sul da China. Assim, a China deseja ter um perímetro defensivo afastado de sua costa para se proteger de uma repetição de tais ataques estrangeiros. Sendo o mais famoso deles, é claro, a conduta britânica nas guerras do ópio, ao afirmar o direito de vender narcóticos aos chineses, independentemente da posição do governo chinês. Há uma certa ironia nisso, considerando a questão do fentanil com os Estados Unidos no momento. Mas, de qualquer forma, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como você mencionou antes, o Japão inventou a ideia das duas cadeias de ilhas como uma forma de defender seus territórios no Japão e no continente chinês. A Marinha dos Estados Unidos adotou esse conceito durante a Segunda Guerra Mundial, e nós procuramos romper as duas cadeias de ilhas pelo outro lado, a partir do Pacífico Oriental, atravessando as defesas japonesas e alcançando a China. E conseguimos fazer isso. Agora estamos de volta a uma situação em que os chineses afirmam ter o direito de controlar os mares, ou pelo menos de excluir embarcações estrangeiras hostis de sua área imediata nesses mares próximos. Nós patrulhamos essas águas de forma agressiva. Realizamos cerca de 4 patrulhas, incursões no espaço de segurança reivindicado pela China, bem ao longo do limite de 12 milhas, às vezes ultrapassando todos os dias. Portanto, estamos bem diante dos chineses e eles reagiram construindo uma enorme capacidade naval para lidar com isso. Então os chineses são uma questão à parte. Eles também têm interesse no Ártico, e agora, graças à política americana, que aproximou a China e a Rússia, mantém uma relação razoavelmente cooperativa com a Rússia nessa região. Não é uma cooperação total, porque os russos reivindicam direitos especiais, já que grande parte do Ártico faz fronteira com o território russo ou pertence à Rússia. Os russos, é claro, têm um forte interesse em impedir que o Mar Negro se torne um lago da OTAN. E aí, novamente, há muita história envolvida. A Marinha Britânica já tentou transformar o Mar Negro em um lago britânico, que teve relação com a Guerra da Crimeia no século XIX. Sebastopol, a principal base naval russa czarista no Mar Negro, foi o alvo do ataque britânico. Agora temos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com a Ucrânia apoiada pelas forças da OTAN, e uma espécie de vale-tudo no Mar Negro, com embarcações civis sendo atacadas de vários lados, em desrespeito ao direito internacional. A situação no Báltico também é muito complicada. Os membros bálticos da OTAN tentaram controlar a passagem russa pelo Báltico. Há fronteiras disputadas ali, assim como no Ártico. E como no Ártico, e aqui encerro, havia uma longa tradição de tolerância mútua entre a Noruega e a Rússia. Mesmo durante a Guerra Fria,
os russos respeitavam os acordos com a Noruega sobre as fronteiras árticas. Mas agora que a OTAN está mais agressiva e já não é vista pelos russos como uma aliança defensiva, parece-me que esse modus vivendi entre a Noruega e a Rússia está em certa medida ameaçado. Modus vivendi between Norway and Russia is in some jeopardy. Bem, parece que para a Rússia, o acesso a vias navegáveis tem sido uma parte fundamental de sua história. Desde o colapso da Rus de Kiev no século XIII, a Rússia tem precisado de acesso a corredores marítimos para o comércio. Isso sempre foi muito importante. Ela sempre teve esses 3 oceanos em suas fronteiras ocidentais. Agora, o Mar Negro, é claro, é importante. Mas sim, como você disse, não apenas a Guerra da Crimeia, em meados do século XIX, mas de fato, esse foi um dos grandes gatilhos do conflito. O golpe na Ucrânia foi visto como uma forma de expulsar a frota russa do Mar Negro da Crimeia. Assim, a anexação da Crimeia tornou-se um objetivo. Mas agora, é claro, vemos esses ataques a navios civis russos no Mar Negro. E agora, os russos parecem estar cada vez mais determinados a concentrar suas prioridades em Odessa, para garantir que isso não volte a acontecer no futuro. Você também mencionou o Mar Báltico. Não se trata apenas de a OTAN aspirar transformá-lo em um lago da OTAN. Até mesmo um ex-secretário-geral da OTAN argumentou que agora que os finlandeses e os suecos fazem parte da aliança, poderíamos impor um bloqueio a São Petersburgo, ou até mesmo a Kaliningrado. Quero dizer, o fato de estarmos falando abertamente sobre isso é o que parece o mais próximo que podemos chegar de uma declaração de guerra. E o terceiro mar, é claro, como você disse, o Ártico, também é bastante importante, especialmente agora que os russos estão trabalhando nessa rota marítima do norte. Será um corredor muito rápido e barato conectando a Ásia e a Europa, e ficará quase completamente fora do controle dos Estados Unidos. Os russos veem os estágios, ou, desculpe, as declarações de Trump sobre tomar a Groenlândia, como algo ligado ao Ártico, naturalmente. E nesta parte do mundo, a Escandinávia, que foi uma região de paz durante a Guerra Fria, agora está se posicionando mais como uma linha de frente. Isso inclui a Suécia e a Finlândia, é claro, que estão ingressando na OTAN em vez de permanecerem neutras. E como você mencionou, os noruegueses costumavam ter uma espécie de versão OTAN Light para si mesmos. Eles não queriam muita atividade americana no norte. Não queriam bases estrangeiras. Mas agora, toda a Escandinávia está sendo preenchida com bases americanas. E parece que seremos a Ucrânia do Norte, transformando-nos em uma linha de frente contra a Rússia. Mas você acha que uma paz permanente entre o Ocidente e a Rússia exige algum tipo de componente naval? Porque isso quero dizer sobre o controle dos mares. Esqueci quem escreveu isso, há cerca de um século. O estudioso americano que cunhou o termo Rimlands. Ele argumentava que desde que Pedro o Grande derrotou os suecos em 1721, os esforços do Reino Unido e depois dos Estados Unidos têm sido para conter a Rússia. E fazer isso significa limitar seu acesso ao mar. Mas parece que estamos frequentemente combatendo os sintomas. Como podemos lidar com essas questões para realmente resolver nossos problemas? Bem, no fim das contas, isso nos leva de volta ao fato de que é um requisito absoluto para a estabilidade global, a previsibilidade e a ausência de guerra, ainda que não necessariamente a paz, porque a ausência de guerra não é paz. Mas é preciso haver regras, e regras acordadas, não regras impostas por uma parte, mas regras aceitas entre muitas. E a Rússia é claramente um ator significativo. Historicamente, eu diria que a fundação da Rússia teve muito a ver com o uso do Volga pelos nórdicos, ou vikings, para chegar ao Mediterrâneo. E Kiev, na verdade, a Rus de Kiev, começou como um assentamento ligado à Escandinávia. Portanto, os russos, desde o início, tinham interesse em alcançar o Mediterrâneo através do Volga. O Mar Negro e os Dardanelos. Eles também sempre tiveram interesse no Báltico, pelo motivo óbvio de que São Petersburgo fica lá, é claro,
e a Liga Hanseática Alemã se expandiu para o Báltico. Os russos são muito sensíveis em relação a isso. Mas agora, é claro, por causa do aquecimento global, existe uma passagem noroeste pelo Ártico, que os chineses começaram a usar para enviar cargas à Europa, e na qual os russos têm interesse tanto em facilitar quanto em controlar ao mesmo tempo. Há outro oceano, é claro, que é o Pacífico. A Rússia anexou a costa do Pacífico e a parte norte de Sakhalina para ter uma posição de controle no Pacífico. In order to have a place of control of the Pacific, they expanded to Alaska, and then eventually. Eles se expandiram para o Alasca e eventualmente o venderam por 15 milhões de dólares aos Estados Unidos. Até agora, acho que eles não imitaram Donald Trump tentando reivindicá-lo de volta. Mas sim, como você disse, sempre houve uma obsessão na história russa com o acesso ao mar. Isso não desapareceu e precisa ser reconhecido. Há um tratado que regula a passagem pelo Estreito de Dardanelos, que, claro, atravessa o território turco, e há uma questão sobre quão durável ele é hoje. Então acho que sim, está chegando o momento em que teremos de realizar uma grande conferência sobre a regulamentação do mar. Há outras duas questões que gostaria de mencionar. Uma é que não há uma regulamentação eficaz da pesca e estamos pescando em excesso de forma terrível. O mar está começando a ser cultivado. Você faz isso na Noruega com salmão. Os chineses agora estão fazendo o mesmo até com atum e outros peixes que estão muito mais altos na cadeia alimentar do que o salmão. E não há qualquer regulamentação sobre isso. Nenhuma norma acordada sobre a poluição que causa, os obstáculos à navegação que produz e assim por diante. Precisamos fazer algo a respeito. Na ausência de um acordo no Mar do Sul da China, os direitos de pesca se tornaram um ponto importante de disputa. Na minha opinião, deveria existir algo como o Conselho do Ártico, estabelecido para o Mar do Sul da China. Mas o Conselho do Ártico, é claro, deixou de incluir a Rússia em suas deliberações, portanto já não é mais eficaz como órgão de formulação de regras. A outra questão é a mineração do fundo do mar. Os nódulos no leito oceânico são ricos em manganês, ferro e outros minerais importantes. O problema é que é possível extrair esses minérios, mas eles parecem ser muito importantes do ponto de vista ecológico. Muitos dos nódulos são locais onde vivem corais, esponjas e outros organismos. Eles parecem ter um papel na regulação ou emissão de oxigênio nos oceanos, o que é bastante importante, já que cerca de metade do oxigênio do mundo vem dos oceanos. Portanto, isso não está sendo regulamentado. Houve um acordo internacional, mas os Estados Unidos não estão respeitando. O governo Trump está agindo de forma unilateral. Os chineses estão envolvidos em um programa muito ativo de mineração, dentro dos limites do acordo existente, eu acho. Mas isso também está se desintegrando. Assim, o Estado de Direito, ou a sua aparência que regulava as transações e o comportamento internacionais, está desaparecendo em todas as esferas. Bem, não parece que haja muito interesse em restabelecer regras, no entanto. Especialmente aqui na Europa, sempre que se fala sobre como governar os mares, surge essa conversa sobre a necessidade de um poderoso elemento de dissuasão. A possibilidade de um bloqueio, uma força militar forte, para garantir que a OTAN mantenha dominância no Mar Negro ou no Mar Báltico também. E no Ártico, fala-se cada vez mais sobre a necessidade de caçar submarinos russos, de ser capaz de rastreá-los e segui-los onde quer que estejam, o tempo todo. Mas isso é uma paz hegemônica, é disso que estão falando. Não se trata de reconhecer direitos mútuos e preocupações mútuas de segurança, mas de alcançar a paz por meio da dominação. Mas me parece que estamos buscando um novo arcabouço jurídico para acomodar essa hegemonia. Na Europa, agora usamos o termo frota sombra russa, e já se começa a falar sobre o direito de abordar esses navios, detê-los ou confiscá-los. Mas isso não faz muito sentido. Os russos poderiam impor sanções unilaterais aos nossos navios, mas isso não lhes daria o direito de cometer pirataria.
É a mesma coisa agora com os Estados Unidos no Caribe. Toda essa ideia de que, bem, eles são narcoterroristas. Essa é a nova expressão, e agora está sendo usada para justificar a apreensão de petroleiros inteiros e a imposição de bloqueios. Quero dizer, tudo isso são atos de guerra. Então estamos caminhando nessa direção, tentando legalizar atos de guerra. Apparently, a blockade is an act of war. Aparentemente, um bloqueio é considerado um ato de guerra segundo o direito internacional. Esse bloqueio de navios com destino ou partida da Venezuela, petroleiros, ao que tudo indica, no momento se aplica apenas àqueles que foram especificamente e unilateralmente sancionados pelos Estados Unidos. Isso incluiria a chamada frota sombria russa, mas não os petroleiros que operam sem sanções, em referência à Rússia ou a outros adversários designados dos Estados Unidos. O Irã, por exemplo. Mas isso é claramente uma medida provisória e é completamente ilegal, porque, segundo a Carta das Nações Unidas, sanções unilaterais desse tipo são ilegais. Ainda assim, elas são uma característica central do mundo atual, o que mostra o quanto nos afastamos dos ideais que fomos ensinados a respeitar como resultado da Segunda Guerra Mundial. Assim, a ordem do pós-guerra está se desintegrando completamente. So the post-World War II order is completely breaking down. I don't know what the legal justification for these things. Eu não sei qual é a justificativa legal para essas coisas, porque nunca é apresentada nenhuma argumentação. É apenas uma afirmação simples. É legal. Bem, não há explicação sobre por que é legal, em que lei se baseia, em qual grande convenção internacional se apoia. E veja, só para ilustrar o ponto de que isso não se limita à questão da liberdade de navegação em alto mar, ou da passagem inocente por mares territoriais, ou do trânsito de navios de guerra por zonas econômicas exclusivas com intenção pacífica. Pense nas convenções de Genebra. De repente, no Afeganistão, os Estados Unidos inventaram uma categoria chamada combatente inimigo, que não tinha direito às proteções das convenções de Genebra. Who was not entitled to the protections of the Geneva Conventions. Well, this was a wholly made-up fictional category. Bem, essa era uma categoria totalmente inventada, fictícia, que basicamente expressava a força faz o direito. E agora temos uma categoria igualmente fictícia chamada narcoterroristas, que supostamente estão engajados em um ataque armado contra os Estados Unidos, algo imperceptível para qualquer pessoa fora da Casa Branca. Portanto, não há respeito pela verdade. Dizem que a verdade é a primeira vítima da guerra. Devemos estar em guerra com todos. Pode-se dizer que é uma forma de dominação, ou também se poderia dizer que é uma tirania, já que aqueles que são afetados não têm direitos reconhecidos, e é a força faz o direito. Voltamos ao diálogo meliano dos atenienses. Os fortes fazem o que podem, e os fracos sofrem o que devem. Assim, todo o progresso que alcançamos, começando com Grotius e outros na formulação do direito internacional, está sendo destruído. Sim, isso era tudo sobre o combatente inimigo. Isso foi introduzido pelo Bush, não foi? Sim. Lembro que isso causou bastante agitação na época, porque era um bom exemplo de mais uma tentativa de legalizar o ilegal, por assim dizer. Ou você é um combatente, ou seja, está usando o uniforme, representa o exército do adversário. Mas se for preso, é claro, você é um prisioneiro de guerra. E quando a guerra acaba, é libertado. Você não é? Mas... Bem, você também, como prisioneiro de guerra sob as convenções de Genebra, tem certos direitos. Sim, direitos, de estar livre de tortura, de receber uma alimentação adequada, de ter a Cruz Vermelha inspecionando suas condições e assim por diante. E você está sujeito a trocas de prisioneiros como os russos e ucranianos continuam fazendo, certo? Mas veja, houve uma violação anterior de um princípio básico do direito internacional estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. E isso aconteceu quando Israel, seguido pelos Estados Unidos, inventou e justificou a defesa preventiva. Ou seja, você pode atacar alguém se imaginar que essa pessoa possa atacá-lo, mesmo que não haja nenhuma evidência de intenção de fazê-lo.
Assim é possível atacar preventivamente adversários potenciais. Não é preciso esperar que eles adotem uma postura agressiva ou ofensiva. Você pode simplesmente fazer o que quiser com eles. E vemos Israel fazendo isso agora, e vemos os Estados Unidos fazendo o mesmo com a Venezuela. Bem, com o combatente inimigo, isso era claro, eu acho, porque você só tem duas categorias principais. Ou é um combatente, ou é um civil. Mas se um se enquadra na Convenção de Genebra, o outro deveria ter um julgamento em um tribunal, porque é um civil. Ter essa terceira categoria não se encaixava em lugar nenhum. Então isso era mais interessante. O ataque preventivo, porém, ligado ao Iraque, foi uma divergência, porque pelo menos havia algum argumento de que o direito internacional permitia um ataque preventivo até certo ponto. Mas então era preciso provar que um ataque estava a caminho, que era imediato, um perigo urgente. Alguém sabe, os mísseis estavam se preparando para serem lançados contra você. Preventivo não é o mesmo que, desculpe, preemptivo. Não é o mesmo que preemptivo. Preventivo é o que aconteceu com o Iraque. Em algum momento no futuro, o Iraque poderia nos atacar com armas de destruição em massa. Então, por essa razão, vamos invadir agora. Quero dizer, isso não era o que a doutrina preemptiva deveria permitir. Bem, é isso mesmo. E veja, você está absolutamente certo. Preventiva é a palavra-chave. Vemos isso nas violações israelenses do chamado cessar-fogo em Gaza e do chamado cessar-fogo no Líbano, com o assassinato de líderes inimigos sob essa doutrina de ataque preventivo, defesa preventiva. Isso é uma zombaria do que os julgamentos de Nuremberg produziram. E também temos a questão, bem, fui corrigido, creio eu, por alguém, de que na Primeira Guerra Mundial houve um capitão de submarino alemão condenado à morte pelo crime de metralhar sobreviventes civis de um navio que ele havia afundado. Acho que havia freiras canadenses a bordo desse navio. Ele as assassinou com uma metralhadora. Então veja, essas normas vêm de muito tempo atrás e todas estão sendo suspensas. Quando perguntaram sobre atacar os sobreviventes, o segundo ataque, a segunda investida, seja lá como se chame, no Caribe, a questão era como isso poderia ser justificado, como se fosse executar pessoas que estavam apenas flutuando nos destroços. A resposta da Casa Branca foi autodefesa, o que é ridículo. É ridículo. Mas deixe-me fazer só mais uma pergunta. Como você vê a crescente ameaça de um confronto em torno desses corredores marítimos impactando, digamos, a rivalidade entre as grandes potências? Porque, por um lado, eles poderiam simplesmente entrar em conflito pelos corredores já existentes. Por outro, poderíamos ver uma intensificação dos esforços para se afastar desses corredores. Obviamente, a iniciativa do Cinturão e Rota estabelece novas rotas que não são vulneráveis a esses pontos de estrangulamento, de Malaca ou de qualquer outro lugar. Você sabe, o Corredor Internacional de Transporte do Sul, até mesmo a Rota do Ártico. Você acha que esses novos corredores vão crescer nos próximos anos como resultado da redução da confiança na liberdade de navegação? Bem, nós já tivemos a guerra com o Iêmen por causa do bloqueio no Mar Vermelho, a obstrução da liberdade de navegação ali, que, como eu sugeri, poderia ser considerada legalmente justificada pela Convenção do Genocídio, embora outros discordem disso. De qualquer forma, tivemos um bombardeio ativo do Iêmen por uma frota naval dos Estados Unidos, que continuou por bastante tempo antes de reconhecermos que não estava funcionando e o interrompermos. Portanto, já tivemos esse conflito por causa da obstrução da liberdade de navegação. Felizmente, até agora não houve nenhum conflito desse tipo no Mar do Sul da China, no Báltico ou, aliás, no Ártico. Mas me parece apenas uma questão de tempo até que isso aconteça. But it seems to me to be only a matter of time before that occurs. And in the South China Sea, the Baltic and the Arctic. E no Mar do Sul da China, no Báltico e no Ártico, estamos falando de grandes potências nucleares como a China e a Rússia, não dos iemenitas. Portanto, isso é algo bastante importante e ilustra a razão,
a urgência de tentar restaurar algum tipo de ordem, algum tipo de consenso sobre o que é permitido e o que não é nesses corredores de transporte novos ou já existentes. O Mar Vermelho é um corredor de transporte antigo, ligado ao Canal de Suez e ao Bab el-Mandeb. E o Báltico, é claro, é um canal histórico de grande importância para o comércio mundial. O Ártico é novo, mas não vejo ninguém tomando a iniciativa. E aqui chegamos talvez ao ponto final e mais prejudicial, e é que sabe, os Estados Unidos já não lideram. Está envolvido em atividade criminosa, não em um esforço para construir o Estado de Direito. A China, para quem todos parecem olhar, aparentemente para assumir a liderança, não demonstra querer fazer isso. Os chineses estão muito focados em seus próprios interesses internos, sua própria reconstrução e revitalização econômica, e não querem ser responsáveis pela segurança ou pelo comportamento de mais ninguém. Na verdade, eles claramente veem alianças como passivos e não como ativos, e não têm nenhuma. Quero dizer, eles mantêm um Estado protegido na Coreia do Norte como um amortecedor contra as forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul, e protegem o Paquistão até certo ponto para enfraquecer a hegemonia indiana no sul da Ásia. Mas fora isso, evitam qualquer relacionamento ou compromisso que possa gerar envolvimento, e não se apresentam para liderar. Eles não estão liderando. Estão fazendo coisas úteis no combate às mudanças climáticas, mas não estão liderando a formulação de regras, propostas ou programas. Não estão fazendo isso em relação à não proliferação, embora defendam restrições à proliferação nuclear. Não estão fazendo isso na OMC, que os Estados Unidos sabotaram. Quero dizer, eles estão incorporando regras em acordos comerciais bilaterais ou plurilaterais para resolução de disputas e assim por diante, e estão reduzindo tarifas, tanto unilateralmente quanto como resultado desses acordos, enquanto os Estados Unidos fazem o oposto. Mas eles não estão assumindo o comando, não estão liderando as negociações. A Europa está claramente incapaz de liderar em qualquer coisa, como mostra a confusão em Bruxelas hoje sobre a apreensão das reservas russas como garantia para gastar dinheiro, mantendo a Ucrânia na luta contra a Rússia, questão que está sendo debatida entre os membros da OEM, com bastante divisão entre eles. E os Estados Unidos aparentemente se opõem a essa apreensão em particular, mas não de forma muito enérgica. Então quem vai liderar? A Índia não tem nenhum desejo de liderar. Quero dizer, eles desempenharam um papel no desmantelamento da OMC, ao reivindicar direitos no comércio agrícola, que ajudaram a paralisar a instituição em termos de maior liberalização comercial. Então serão os BRICS que vão liderar? Eles não demonstram nenhum sinal disso. Eles se reuniram no Rio de Janeiro. Algumas pessoas acharam que poderiam tomar a iniciativa, mas não tomaram, para propor novas regras. A Organização de Cooperação de Xangai atua em uma esfera limitada e é voltada para a segurança, não para a criação de regras. Então quem vai liderar e quando vão começar a fazer isso? Eu não sei. Quando penso nesse desafio de quem deve liderar, isso me faz lembrar de um problema semelhante com as missões de paz. Eu costumava dar um curso sobre manutenção da paz na universidade, e um tema central que sempre surgia era por que os países gastariam sangue e dinheiro para manter a paz em algum lugar. Eles só fariam isso quando houvesse um interesse nacional envolvido. E uma vez que há um interesse nacional envolvido, não se pode esperar que hajam sem viés. Em outras palavras, as regras não virão em primeiro lugar. Os interesses deles virão. Então esse problema sempre existe. Acho que é o mesmo que fazer cumprir as regras do mar. Mas quando vejo todos esses ataques a navios civis no Mar Negro, ou o bloqueio sobre a Venezuela, ou qualquer outro exemplo, não acho que os políticos percebam o tipo de forças que estão desencadeando, porque parece que as consequências disso serão bastante imensas.
the golden rule. As pessoas se esqueceram da regra de ouro, que nas formulações confucionista e judaica é expressa de forma negativa. Não faças aos outros o que não queres que te façam. Esse é um princípio sólido, e parece que o esquecemos. Some principle, and we seem to have forgotten it. Infelizmente, sim. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Bem, obrigado pelo que você faz. We do it.